Bem-vindo ao podcast BBA, um podcast especial do Novembro Negro. Nestes episódios mergulharemos fundo nas conexões culturais e desafios globais que envolvem a intersecção entre o Novembro Negro, políticas de arte e a Bienal Black. Vamos explorar como o tema fluxo se relaciona ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo e como essas narrativas se entrelaçam ao trabalho dos artistas. Eu espero todos vocês nas nossas plataformas de streaming. Olá, meu povo! Todas e todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso 10º episódio, né? Um episódio consistente, sistêmico aí, porque acabou ultrapassando o mês de novembro, que foi o mês aí que se originou esse nosso programa, né? Novembro Negro, Bienal Black, montado em cima desse tema. Esse tema guarda-chuva, como a gente chama, né? Conexões culturais e desafios globais, faz parte, então, dessa terceira edição que vai acontecer daqui a pouquinho, né? 2024 é logo ali. Vai reunir aí uma gama de artistas de todas as regiões do nosso país e convidados também de outros 11 países. Eu sou Patrícia Brito, fica comigo aqui, né, que a gente vai ter um convidado muito especial nesses próximos 30 minutinhos. E esse convidado é nada mais, nada menos que um paulista, e ele é um artista múltiplo, aí a gente vai esmiuçar dele, né, para saber aí o que mais ele tem para mostrar. Eu sei que ele é um artista plástico, ele transita pela música, também na literatura, e eu acredito até que ele deva ser um pé de valsa. Vamos chamar o Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Prazer estar falando com você aqui, rapaz. Como é que tá? Boa tarde, Patrícia. Muito bom estar falando com você, com todos aí, né? Que estão nos assistindo. Falar um pouco aí, não é? Sobre trajetória aí literária, de vida, artística também. Fico muito honrado aí. 2024 tá chegando, Bienal Black. É isso aí, não é? Acho que a gente tem que ocupar os espaços, mostrar nossa cara, mostrar nosso trabalho. E é isso, não é? Acho que é desenvolvendo os projetos, desenvolvendo aí os trabalhos. E lembrando que 2024 vai ser um ano bem especial, viu, Patrícia? Eu gosto de surpresa. Gosto de surpresa e gosto de desafios também, né? Se você fosse uma mulher, eu iria lhe perguntar a sua idade, né? Porque já faz um tempinho que eu ando dialogando aí nos bastidores com alguns artistas, mas eu vou guardar essa minha indiscrição, né, para outro momento. Hugo, se apresenta aqui para nós, fala aí quem é o artista Hugo, né? E conta um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você é um artista que já está aí há bastante tempo, né? Você aí já está enraizado, né, no processo artístico de diversas vertentes, mas tenta conversar um pouquinho com a gente, né? Dizendo aí quem é o Hugo, qual é a sua prática artística, né? Como é que você se desenvolve nesse cenário das artes aí? Bom, eu comecei ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, fazer grafites, não é? Então, morava ali na cidade de Osasco, ali na periferia, no bairro Laria do Nilo, e eu conheci o movimento hip hop naquela época, meus amigos, então a gente estava ouvindo muito rap, né? Então o som que tocava era muito rap. Então a gente já estava meio que começando a se politizar. A molecada já estava meio engajada dentro dessas questões sociais, não é? Então ali foi meio que uma porta, foi um caminho para mim, porque me ajudou a trabalhar meu senso crítico, reflexivo, tentar entender minha realidade dentro de um contexto histórico, dentro dessas feridas sociais, né, que são impostas pelo sistema.
Então era um jovem assim que estava se descobrindo. Então você imagina um menino de 13 para 14 anos, já dentro de uma militância, já se iniciando ali, começou ali, vinha uma busca, vinha uma, vamos dizer, uma iniciativa, sabe? De você realmente encontrar esse caminho dentro das artes, não só como posso dizer, uma, uma produção, mas de um diálogo, de uma voz que precisava ali ser colocada para fora, de temas que precisavam ser discutidos dentro de tudo aquilo, não é? E dentro desse encontro com hip hop, fazendo os grafites, também estava compondo letras de rap. Então, naquela época tinha ainda aquela fita cassete, não é? Então a gente gravava, pegava aí na casa dos amigos, a gente escrevia as letras e ficava gravando na fita cassete. E foi bem legal, peguei essa época. E Você é daí. velho, hein? Ah, mas não foi tão longe, hein, Patrícia? Ó, até quando foi a fita cassete? 2005, mais ou menos? Não, 2006, 2007? Agora eu vou lembrar Ó, exatamente quando. tem gente que ainda tem, né? A cassete. O É vinil a tá voltando, relíquia. né? Os aparelhos aí do vinil, então, pra saber como que era diferente aquela época, né? Hoje a gente grava no celular, tem câmera. Pra você ter ideia mesmo, hoje, eu tava vindo do trabalho pra casa, me veio uma ideia e eu fui no celular e escrevi, né? Um texto ali, um poema. Então, naquela época era bem diferente. A gente ia lá, gravava na fita cassete, escrevia no papel. E então foi isso, foi tendo essa conexão com a escrita e com a pintura. Daí no, nesse percurso aí, isso foi nos anos 2000. Quando eu tinha saído lá do bairro Laria do Nilo, eu vim pro Morro do Querosene, que é aqui na região do Butantã, aqui em São Paulo. Inclusive é um bairro muito cultural. É um bairro onde tem muitas manifestações da cultura popular, né, da cultura regional. E em 2003, por incentivo do meu primo, o meu primo Leandro, ele tocava violão. Comecei a pegar gosto também pelo violão, fui estudar música, não é? Então, eu havia ganho o violão da minha mãe, isso foi em 2010, eu tinha 16 anos. Se eu não me engano, era 16 anos. Só que até então, o grafite, os grafites e as letras de rap ficaram um pouco ali, né, paradas, porque aquela fase de adolescência, né, Patrícia, você tá migrando para vários polos, várias tribos. Então, por exemplo, eu conheci o rap ali nos meus 13 anos. Depois eu fui conhecer o rock, depois eu fui conhecer o reggae. Hoje é um apanhado de tudo, entendeu? Hoje eu vou por vários polos, várias vertentes da música. Mas naquela época, sabe o que é, né? Pré-adolescência e adolescência, então a gente vai descobrindo vários mundos, né? Então, daí veio esse contato com o violão, comecei a estudar música por conta própria, né? Autodidata mesmo. E naquela época ainda tinha as revistinhas de cifras, né? Então eu comprava as revistinhas de cifras e fui sozinho ali treinando, pegando as notas, vendo ali ritmo. E fui tentando. E em 2006, aqui no, aqui no meu bairro mesmo, né, no Morro do Querosene, eles abriram uma ONG cultural. E eu comecei a frequentar essa ONG. Lá tinha aulas de percussão, capoeira, orquestras de berimbau, se não me engano tinha jiu-jitsu. Acho que Muay Thai também tinha, se não me engano. Bom, daí nesse espaço eles começaram a fazer um sarau. E me convidaram para esse sarau. Só que até então eu nunca tinha ouvido nem falar. Falei, que é sarau? Eu não conhecia. Eu tinha a mínima ideia do que era. Isso foi em 2006. Eu falei, deixa eu lá para ver o que é, né? Só que em 2006, eu tinha deixado o violão um pouco parado ali. Porque eu tenho tempo sem mexer. Eu acho que foi em 2005 que eu comecei a trabalhar, eu comecei o trabalho.
Eu lembro que havia entrado no banco, na época era o programa Jovem Consciente, então eu comecei a fazer estágio no banco, no HSBC, no antigo HSBC. Isso eu já estava no ensino médio, então esse programa foi pela escola, né, o Jovem Consciente. Lá eu fiz o cadastro, daí eu comecei a fazer esse estágio em 2005. E então, meio que a arte, os grafites, a escrita, o violão ficou meio um pouco estacionado. Porque o jovem ali, 18 anos, começa a trabalhar e a correria da vida, né? Cotidiano. Mas como eu falei, em 2006 eles montaram essa ONG, fui nesse sarau, falei, vamos ver como que é. Nunca não conhecia, não é? Daí eu cheguei no sarau, tinha atores, poetas, músicos. Eu vi que tinha um pessoal que ia lá, declamava as poesias, eu falei, nossa, que interessante, eu não tinha visto isso. Porque até então, eu presenciei algo que assim me encantou muito. Porque eu vi, nossa, mas você pode chegar e apresentar seu trabalho, declamar uma poesia, tocar uma música, apresentar uma cena, né, uma performance, algo do tipo, assim. E falei, nossa, que interessante. Eu comecei a pegar gosto, não é? Depois daí, cheguei a fazer, eu fiz orquestra de berimbau e percussão. Fiquei um tempo ali fazendo, a ONG, se eu não me engano, a ONG fechou em 2007. 2007 ou 2008. Eu acho que foi 2007. Então, meio que esse apanhado meio que serviu, ou seja, esse encontro lá atrás, um grafite, com as letras de rap, o contato com a música, me ajudou nessa formação artística que eu tenho hoje, né? Com a performance, com a pintura, com a poesia. Então, depois desse sarau, comecei a frequentar outros saraus também na cidade aí, não é? Então, daí, os primeiros saraus oficiais que eu fui, acho que foi em 2007, depois desse. No começo de 2007. Daí eu ia apresentava algumas canções autorais. Eu sei que agora, em 2008, eu entrei na faculdade de biologia. Cheguei a fazer biologia um semestre. Daí, estava frequentando alguns saraus. Eu tranquei a faculdade de biologia, no primeiro semestre de 2008. Daí, meados para o final de 2008, eu fui tentar fazer técnico de radiologia. Eu sei que eu fiquei se não me engano, de novembro até janeiro. Quando entrou matemática, anatomia e ética, achei bem interessante, né? Tinha ido bem nessas matérias desse curso de técnico de radiologia. Mas quando chegou matemática, Patrícia, meu Deus, falei, não. Falei, para que eu quero descer, né? Não dá, não tem jeito. Só que isso já era janeiro, porque o concurso era por módulos, não é que nem a faculdade que, por exemplo, você sai de férias em dezembro e voltava em fevereiro. Nesse curso, voltava em janeiro mesmo. Então, acho que a gente teve férias de uns 20 dias, mais ou menos. Eu falei, não dá certo. Técnica de radiologia não é pra mim, deixar quieto. Daí eu tranquei o curso. Daí depois disso que começou, falando, agora vamos tentar outra coisa, né? Eu já tinha entrado no hospital onde eu trabalho, né? Tinha entrado concursado lá no hospital. Falei, vamos ver o que dá, né? Esse negócio de escrever. Vamos se jogar e arriscar. E daí, nesse mesmo ano de 2009, eu participei da minha primeira antologia literária, né? Tinha autores de vários estados, acho que tinha autores de Portugal, de Moçambique também. E daí eu participei, era 54ª antologia dos poetas brasileiros contemporâneos pela Câmara Brasileira. Né? Câmara Brasileira. E passou quase 15 anos. Participei dessa antologia. Agora não vou lembrar bem o mês. Mas depois que eu lancei esse meu poema, essa antologia, fiquei muito fascinado. Porque até então nunca imaginei um texto meu publicado num livro ali, né? E, nossa. Daí participei de outra antologia nesse mesmo ano, de 2009.
Daí, nossa, que bacana, foi lá no Itaú Cultural. Nossa, pessoas de outros estados, aquela festa toda, falei, meu Deus, fiquei encantado. Então, depois que eu participei dessa antologia, dessas duas, falei, por que não arriscar lançar meu livro? Daí, começou aí a brincadeira de lançar os livros, né? Daí eu lancei meu primeiro livro, Minhas Eternas Poesias, em 2010. Poesias da Verdade, em 2010 também. Participou da 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. 2011 lancei o Rastros de Palavras. 2012 o Para Desenhar Outros Fatos, por uma editora do Rio de Janeiro. 2014 Retratos de um Cotidiano Adormecido. Daí dei uma pausa, entrei na Faculdade de Artes Visuais, que até então havia pensado em fazer história. Um amigo meu que ele é fã de cinema, ele era louco para fazer cinema, ele começou a fazer esse curso de artes visuais aqui na FMU, na Liberdade. Ele falou para mim, Hugo, por que você não faz artes visuais? Você é da poesia, da escrita, mas vê lá o que você acha, entra lá. Eu acho que você vai gostar. Daí até perguntei para ele assim, mas tem poesia, tem literatura? Eu falei assim, mais ou menos, tem muito, mas tem umas temáticas que acho que você vai gostar, da área da educação, um pouco de história, né, de sociologia. Eu falei, vê o que você acha. Então, vamos arriscar. Isso em 2015. Então eu entrei no curso, né, Patrícia? Me encantei, assim, né? Porque trabalhava muito a questão da educação social, didática, história da arte, história estética da arte. Nossa, quando eu entrei na sala e tive essa matéria, né, essa disciplina, eu fiquei encantado, né? Porque achei muito diferente toda a dinâmica, toda a proposta do curso. Daí teve aula de linguagens pictóricas 1, que é a pintura, né? Daí eu falei, nossa, que interessante. Comecei a gostar. Daí teve meios de impressão também, que é de xilogravura. Eu falei, nossa. Daí começou. Teve um professor que ele me incentivou muito, não é? Que era o professor de xilogravura. Falou, meu, vai lá, vai na sua linha aí, arrisca. E assim, deu vamos dizer, um boom para despertar, entendeu? Daí já tinha o processo ali com os livros, poesia, já tinha ali os encontros nos saraus, não é? Então, tava meio que, vamos dizer, circulando aí na Grande São Paulo, não é? Para apresentar meus livros, minha poesia. Na época da faculdade, deu vamos dizer, uma paradinha, né? Porque tá meio corrido, então falei, vou focar esses 3 anos aí nos estudos. Mas ia ainda um sarau ou outro, né? Inclusive eu participei, minha primeira exposição foi no sarau, aqui em Osasco, no sarau da Educação e Cultura. Nossa, que bacana, né? E que eu achei muito legal, porque o curso assim foi muito livre, muito espontâneo, entendeu? As temáticas e como você abordava não só sobre a educação, sobre a sociedade em si, e como a arte poderia entrar como manifestação não só de resistência, mas de, vamos dizer, de libertação, de conscientização do ser humano. Né? Então eu peguei o gosto, falei, tem que voltar a se arriscar aí a pura, vamos ver o que vai dar. Então, assim, Patrícia, pra mim sempre foi uma brincadeira, entendeu? Então, aquela brincadeira de moleque... Mas agora é sério, né? Não, agora é sério. Então você imagina, agora até é sério, né? Alguns amigos assim, para eu não esperava, assim, foi coisa de, sabe, você tem um contato, aquilo te dá um despertar forte. Eu fui seguindo, entendeu? Como eu falei, daí depois que eu... Isso já está no seu DNA, né? Porque até agora você falou aí bastante, mas trouxe tantas datas, né? Você bem
cronológico, né? Trouxe todas as tuas trouxe todas as tuas datas, né? Fiquei até pensando, bom, antes dele falar da radiologia e da biologia, com certeza ele vai dizer que fez história, né? Porque os historiadores é que ficam muito apegados à data ali, né? Essa cronologia do tempo. Mas assim, o Hugo, eu gostei muito de ouvir, né? Não conhecia todo esse passo a passo aí, né? Tentar provar isso, desistir, faz aquilo outro. Eu acho que o caminho é esse, sabe? É descobrir exatamente qual é a luva que cabe na sua mão, né? É isso, a gente tem que provar, né? Eu queria te perguntar assim, ó, você já teve participação na nossa outra Bienal, que foi uma Bienal que aconteceu virtualmente por conta da pandemia, né? E como eu venho acompanhando já há um tempinho o teu trabalho, né? Eu sei que o teu trabalho, embora ele seja um pouco figurativo não, abstrato, né? Desculpa. Ele traz aí uma crítica, né? Que crítica é essa que você reverbera nos seus trabalhos? Que eu acho que tem muito a ver também com essa tua passagem aí múltipla, né? Tanto pelo campo da escrita, como também pela música, né? Que nem, né, Patrícia? Eu pego muito dessa. Porque quando eu estava no começo ali, quando eu comecei a publicar os livros, teve uma parte mais, vamos dizer, lírica, né, da minha fase aí como poeta. Mas depois eu comecei a ir mais por esse caminho da crítica social, né, todo esse processo histórico assim que a gente vive na sociedade. Nas artes foi bem engraçado, porque eu comecei a fazer algumas coisas figurativas depois que eu comecei a emergir para esse campo mais do abstracionismo. Só que, olha como que é engraçado. Os grafites, eu me inspirei muito nas tags dos grafites, a linguagem urbana, não é? Então, aquela coisa da denúncia mesmo, de apontar o dedo na ferida, questionar toda a problemática, povo negro, capitalismo selvagem, desigualdade, as faltas, né? As faltas que a gente vive, infelizmente, nessa sociedade. Então, eu fui começando a pegar aquilo e falar, não, trazer um pouco por meio do campo da psicologia, aquela coisa meio freudiana, meio interpretação dos sonhos, meio onírica, meio expressionista, meio primitiva. Vamos tentar fazer essa junção, esse elo. Então, ou seja, as tags, não é? Então, as tags, porque pegar aquela pegada das letras, né? As letras dos grafites, e trazer para esse campo do abstrato, trazendo com essas críticas, né? Então, dentro da questão do comportamento também. E foi bem engraçado, porque muitas vezes que eu estou pintando, eu procuro trabalhar essa ideia como se eu estivesse escrevendo um poema também. Então, ou seja, eu capto aquela ideia, por exemplo, hoje eu fiz um texto que fala sobre burocracia, outro sobre voar, sobre você se libertar para os seus sonhos, você enfrentar todos os obstáculos do caminho, né? Então você vai pegando isso, eu procuro trazer essas referências ali quando eu estou pintando. Só que aquela coisa vai dentro de um campo mais subjetivo, mais abstrato, mais da interpretação, entendeu? Eu procuro passar para o espectador. Então, por exemplo, tem uma peça minha, uma obra minha que inclusive participou com vocês daquela exposição virtual, né? Que foi, se não me engano, bem no começo da pandemia, né? Agora não lembro se foi 2020 ou 2021. Foi em 2022, que foi a segunda edição da Bienal. A gente estava ainda em... É verdade, teve uma outra, assim... Mas não foi a Bienal, teve essa exposição virtual, né? Dos artistas. Sim, eu me lembro, teve sim. Foi em 2021, Hugo. Foi 2021, né? Que eu até enviei uma obra para vocês, chama Vozes Vivas, que são os vidros quebrados numa tela. Isso. Então, assim, é uma crítica totalmente
contra a violência, né, contra a violência social. Então o vermelho é como fosse o sangue, e o vidro é como estivesse rompendo, né? Então, por exemplo, eu trago também uma voz, referência à voz da mulher negra. Então a mulher negra rompendo com isso, com racismo, com preconceito, né, com a opressão. Então eu faço esse parâmetro. Então, ou seja, a mulher negra vem e rompe com aquilo para romper. Então, vozes vivas mesmo, tá quebrando. Que eu ouvido como tivesse tentando bloquear. Então vem a voz da mulher negra e dá um boom, é o grito, entendeu? Então o grito contra a opressão, contra a desigualdade. Então vem, por exemplo, dentro dessa linha, e é uma obra abstrata, né? Então, muitas das, que nem eu fiz tem uma obra minha que eu chamo Ato de Resistência, que eu colei meus cabelos no papel. E aquilo, meu, provocou um alvoroço. Porque algumas exposições falaram que eu havia pego pesado demais. Eu até cheguei para uma conhecida minha que foi nessa exposição e falei, ó, é o seguinte, a ideia justamente é provocar o espectador. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar elementos dimensionais, orgânicos, dentro da tela, do papel, da madeira. É justamente dessa ideia, da realidade dentro desse contexto artístico, dentro do campo pictórico. Então, que nem a obra Serpentes que participou da Bienal ano passado, é aquela coisa da interpretação dos sonhos, a gente enfrentar nossos medos, entendeu? Porque a serpente tem essa coisa não é, da agressão, da punição, vamos dizer assim. E você rompe a partir do momento que você, por exemplo, como posso dizer, as tribos, né? Dentro da linha ancestral. Então as tribos ali se armavam para defender seu território. Então vem isso. Então a serpente é como aquela coisa da punição que vai atacar. Então a gente se une para nos protegermos, para protegermos os nossos. Entende? Então vem muito nessa pegada. Que nem tem uma obra minha que chama lá Ideia de Mimado, que foi uma conversa com a minha mãe no ponto de ônibus, quando eu tinha ido na casa dela. Foi a primeira obra que eu trabalhei duas tintas, né? Dois estilos diferentes, assim, duas técnicas. E que numa conversa com a minha mãe, ela falou, como eu já estava dentro do campo de estudo, na época da faculdade, na aula de meios de impressão, a gente trabalha muito preto e branco, né? Para xilogravura. Então, muitos desenhos de estudo, onde você vai fazer na madeira, no linóleo, que é aquela superfície sintética, ou no ferro também. Então, eu peguei, estava dentro desse campo de estudo, trabalhando preto e branco. Então, minha mãe falou, eu vejo que você trabalha muito, né, o preto e o branco no papel, porque você tenta jogar isso na tela. E foi que surgiu a ideia de fazer essa obra, a ideia de Mimado. Então, entendeu? Um papo. É você jogar aquilo, a sua vivência, o seu estilo, entendeu? Dentro de uma ideia. Mas como você falou, ela é abstrata, é algo subjetivo. Mas essa ideia de trazer essas conexões do dia a dia dentro desse campo, entendeu? Eu queria aproveitar e te perguntar isso, né? Na sua fala aí, eu gostei de saber, né, dessas ligações que você faz entre a questão mais psíquica, né, para expressar esse abstracionismo, né, dentro dos seus trabalhos, né, essa conversa com a mãe também, né, essa coisa da memória, né, de você pegar alguns starts assim e colocar isso dentro do seu trabalho, mas o que eu ia te perguntar era sobre a provocação, como é que o público tem visto o seu trabalho, já que você é, sim, esse tipo de artista que gosta de, né, vamos botar essa palavra assim, causar, né, quando você está apresentando um trabalho, traz um pouco aquele desconforto quando o público vê o seu trabalho, você falou ali do cabelo, né, então assim, claro, cabelo é a sutileza, né? Porque a gente tem coisas bem mais pesadas, né? Mas assim, como é que o público que frequenta esses espaços onde você tem transitado, como é que eles avaliam, né? Qual é
o atravessamento que eles têm quando enxergam um trabalho seu? Olha, Patrícia, de algumas exposições, que nem quando eu expus aqui na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, aqui em Pinheiros, essa obra, que é, né, La Ideia de Mimari, que eu fiz essa conversa com a minha mãe, chegou uma moça e falou assim, isso representa um fantasma? Parece um fantasma. Eu falei, ó, a ideia eu deixo pro público ter essa conexão. O público sentir. Bom, se você sentiu que é um fantasma, beleza. Eu acho que é isso. Muitas pessoas, que nem eu, participei também da exposição aqui na Casa de Cultura do Campo Limpo. Né? Teve uma ONG lá, né, que eles foram na abertura da exposição. Daí tinha um menino que falou uma obra minha que chama... Uma obra que eu fiz com colagem de espuma de micro-ondas. Agora fugiu um pouco o nome da obra, Patrícia. Tem importância. É que a gente às vezes está tão na, né? Aquela correria que a gente esquece, mas é normal, né? Bom, ainda bem que não é um filho, né? Alma de Ferro. Alma de Ferro, o nome dela. Bom, tá, é um amarelo, vermelho. Eu fiz com acrílica e coloquei essas espumas, não é? E o menino falou assim, para mim parece que representa um incêndio, chamas com as cinzas, a brasa. Então, como eu falei, é uma coisa muito interpretativa, não é? Por exemplo, tem uma obra minha que eu fiz aqui, A Reforma do Átomo, o nome dessa obra. Foi a primeira obra que eu fiz em madeira. E foi bem no início da pandemia. Meu vizinho, ele arrumou um pedaço de tábua assim. E eu falei, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu sempre já estava há um tempo querendo fazer em madeira, né? E assim, eu fiz esse trabalho. Eu usei tinta óleo. São 3 cores, azul, preta e branca. E deixei meio que a parte da madeira. Não pintei toda, deixei uma parte da madeira assim. Para meio que pegar uma junção, sabe? Se alinhar ali, fazer parte da obra. E o pessoal gostou, o pessoal, nossa, essa obra que sempre o pessoal comenta, e é uma obra que também eu não esperava, e às vezes você faz uma obra, você tem uma certa expectativa diante daquele trabalho. E às vezes aquela obra que você não depositou tanto, assim, como posso dizer, não digo confiança, mas que surgiu muito aleatório, às vezes aquela obra pega uma conexão com o público, entendeu? Então, mas tá sendo bem interessante, né? Com os espaços aí que eu venho expondo, e acho que tá tendo uma boa troca. Eu acho que, assim, eu tô conseguindo desenvolver aquilo que eu estou buscando, né? Quando eu decidi ir por esse campo mais abstrato, eu comecei a ter a ideia de fazer esses links, né, como eu falei, de elementos tridimensionais, orgânicos dentro de algumas obras. Eu comecei a ter boas referências, assim, entendeu? Tá tendo uma conexão legal, gostando bastante, não é mesmo? E é aquela coisa, eu vou sempre deixar o público ter a sua interpretação. Fazer a sua leitura. Sua leitura. Bacana. Hugo, para finalizar assim essa nossa conversa aqui, eu sei que você fez uma obra, né? Apresentou uma obra inédita para a terceira edição da Bienal Black. Sem dar muitos detalhes assim, mas pelo menos para dar um gostinho assim, do que fala essa obra, né? Ela está na mesma linha, né, dessa coisa mais abstrata, ou ela já está numa outra pegada? Ou seja, sei que agora você aí apaixonado pelo curso de artes visuais, né? Você está cheio de ideias, cheio de provocações, até a academia faz isso com a gente, né? Cheio de provocações. Diz aí assim, dá um pequeno spoiler, mas não entrega tudo.
pequeno spoiler. Spoiler, vamos ver. Bom, na verdade, essa obra, que ela não é abstrata. Eu falei, vai ser um desafio, porque pensei, não sou um desenhista, vou ter que fazer algo figurativo. Só que foi bem interessante, porque aquilo que eu pensei dentro dessa obra está muito ligado ao meu cotidiano, dentro de uma questão de luta, de uma questão de representatividade, de, vamos dizer, de autoafirmação. Você falou que não pode dar muito spoiler, né? E agora? Bom, a questão, vou falar um pouco assim, vou tentar não dar spoiler, tá? Já está entregando, né? Bom, mas já tem uma tá coisa muito entregando ligada. devagarinho, né? Mas não vou entregar, fiquem tranquilos que eu vou entregar. Vou deixar vocês curiosos, pessoal. É muito uma questão de tradição, de memória, de identidade mesmo. E de pertencimento, vamos dizer, não só ao continente, ao resgate também da nossa história. E, por mais que a gente ainda sofra, a gente vê muitos casos de racismo, infelizmente. A gente, infelizmente, tem muitas coisas que precisam mudar na sociedade. Mas acho que a gente está alcançando muitos espaços, entendeu? Embora todas essas divergências, dificuldades, a gente está alcançando esses espaços. E eu encontro também, Patrícia, do passado com o presente, entendeu? Aí, fechou. Passado com presente. Fechou. Deixa aí, passado com presente, gente. E aí a gente vai trocar essa ideia, pessoal, no dia. O pessoal que for lá na Bienal, na mostra, a gente vai trocar uma ideia pessoalmente com o público. E como a Patrícia falou, não vamos dar spoiler, quero deixar vocês curiosos aí. Porque senão a gente vai fazer uma autodescrição aqui da peça e aí não vai valer a pena nem ver. Mas assim, ele já deixou aí nuances, né, de que é uma obra que é voltada muito para o seu eu, né, trazendo toda essa questão de representatividade, né, trazendo um pouco desses afetos aí relacionados à memória também. Bom, Hugo, eu te agradeço aqui. Os nossos feedbacks aqui, os nossos bate-papos são sempre aí por volta de 30, 40 minutos. Foi um prazer para mim poder falar um pouco mais com você, viu? A gente já teve aí oportunidades de outras trocas, mas realmente conhecer assim cronologicamente, né, a sua história, o seu caminhar é muito interessante, muito gratificante também, né? Obviamente que eu fico um pouco constrangida, né, porque ele começou a caminhar na década de 90 para uma pessoa que nasceu na década de 70, isso é um pouco constrangedor, né? Estou falando com um rapazinho, né? Mas é isso aí, Hugo, né? Muito obrigada por essa troca aí. Eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito dessa escuta, viu? Eu que agradeço, Patrícia, pela oportunidade, muito feliz. E estar na Bienal Black como artista preto e periférico, eu acho que é de suma importância, sabe? E assim, Patrícia, eu quero deixar um legado, entendeu? Eu quero tentar trazer essa nova geração, criar essas oportunidades, esses caminhos, para que surjam novos artistas também, não é? E possibilitar histórias, possibilitar encontros, afetos. Eu acho que a arte tem muito isso. Se pega o Hugo lá de, sei lá, vamos colocar 10 anos atrás, o Hugo de hoje, então, seja com os livros, leitura, os trabalhos artísticos, as visitas em galerias, museus, cinemas, tudo, acho que, sabe, a gente precisa disso para a gente conseguir transformar a sociedade. Eu acho que as pessoas precisam entender que a arte, ela é
ela é o ponto de referência, ela é a chave, porque ela está dentro da cultura e da educação. E são duas ferramentas, cultura e educação, que vão mudar, né, que vão nos possibilitar termos uma sociedade muito mais construtiva, muito mais democrática, muito mais abrangente e muito mais acolhedora no futuro, né? Se a gente pegar isso, pegar e usar isso como uma potência, uma referência, e realmente eu estou muito feliz aí, emocionado por estar aí na Bienal. Ano que vem Rio de Janeiro aí, estamos aí, Rio, e parabéns para todos os artistas também aí que foram selecionados, que vão participar, e vai ser muito bom, a gente precisa, e parabenizar, né, a Black Brasil Art, você, Patrícia, por todo esse engajamento, toda essa luta, o que vocês estão fazendo é de suma importância para a nossa sociedade, entendeu? É de suma importância para uma transformação social, para acolher pessoas, para a gente ter essa troca, entendeu? Muito, muito obrigado Obrigada, mesmo. Hugo. Obrigada, Hugo. Obrigada pelas palavras, viu? Até. Até. É isso aí, gente. Acho até que quase caiu uma coisa aqui, né? Porque o rapaz, sim, né? Tem um efeito ali, né? Mas muito gratificante cada um dos artistas que tem passado por aqui e compartilhado conosco assim a sua, né, uma síntese aí da sua caminhada, né? Porque tem gente aí que está caminhando faz muito tempo, né? E fico bem feliz também pelo Hugo aí ter essas várias entradas aí em relação ao seu produto artístico, né, seja através da música, principalmente da escrita, né, eu esqueci de pedir para ele os canais aí de onde a gente pode ter acesso a esses livros, né, que ele já lançou, mas eu sei que o Instagram dele, né, se vocês buscarem Hugo Paz no Instagram, vocês vão poder ter acesso lá, né, ou pelo menos um direcionamento de como adquirir aí parte do seu trabalho. Bom, vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, esses episódios eles são gravados e vão ao ar sempre às quartas-feiras e aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Né? Ficou comigo, então, até aí 45 minutos, o artista Hugo Paz. Eu espero encontrar vocês, né, com bons ouvidos no nosso próximo episódio. Até a próxima, gente!